Olá você, seja muito bem-vindo à empresa Comunicação Integrada do Ser, impactando almas para testemunharmos o transformar de vidas. Uma empresa projetada pelo plano espiritual para contribuir na jornada de evolução e integração humano-espiritual da humanidade. Hoje, o tema é exatamente sobre o que é, como funciona e para que serve uma empresa projetada pelo plano espiritual. Você já ouviu falar sobre isso? Tem interesse em desenvolver uma empresa que esteja alinhada com propósitos espirituais elevados para contribuir com a jornada de evolução e de integração humana e espiritual da humanidade? Então vem você também se conectar com as partilhas desse vídeo aqui e agora. Bom, para começo de conversa, uma empresa projetada pelo plano espiritual, ela começa neste alinhamento do chamado espiritual individual de cada ser. Não é uma empresa que nasce da forma como a gente conhece o empreendedorismo humano. Eu gosto de trabalhar com artes, quero desenvolver artes para o público específico que gosta da natureza, certo? Não é assim que funciona. Uma empresa projetada pelo plano espiritual, ela começa a surgir a partir da sua busca pessoal, no seu empreendedorismo de vida, no que eu chamo aqui, dentro desse complexo que é a comunicação integrada do ser, de empreendedorismo da alma. Ou seja, no momento em que você conscientemente decide encontrar as respostas existenciais para a sua vida, quem eu sou, como funciono, o que vim fazer aqui, qual é o meu verdadeiro dom de alma e missão aqui na Terra? Qual é a mensagem sagrada que a minha alma traz deste plano existencial elevado para contribuir com a minha evolução, a minha integração e da humanidade? Porque é o seguinte, a empresa em si é você, vai se tornar a tua experiência de vida, tudo que vai vibracionar em você, em algum momento vai se transformar em um serviço ou um produto que traz esse ancoramento da sua alma na sua existência física, humana. Então, no momento em que você empreende em conhecer quem de fato você é, fora dessas referências humanas, ou seja, transcendendo tudo aquilo que você vivenciou de crenças e referências internas, até aqui, nesta realidade humana, acessando a sua profundidade existencial, no qual você em algum momento vai ter as suas experiências multissensoriais, físico, emocional, mental e espiritual, de que, eu sou um ser espiritual habitando nessa existência física para vivenciar uma experiência terrena. Quando a gente empreende nessa busca, que são chamados de buscadores da essência, buscadores da verdade, buscadores da sabedoria, durante todo o processo, se você tomou uma decisão consciente de eu quero viver uma vida alinhada com esses propósitos espirituais elevados, eu quero servir a Deus, a espiritualidade, com toda a inteireza do meu ser. Então, quando você faz essas decisões conscientes, você já deu início a esse empreendedorismo da alma que refletirá no seu empreendedorismo humano, para integrar essas duas vertentes de empreendedorismo. Porque o que acontece? Se formos empreender num propósito espiritual com as leis, as crenças, as referências do empreendedorismo humano, não vai funcionar por uma incompatibilidade
de visão, de energética, de propósito. Por quê? As leis espirituais, deixa eu simplificar, elas vão atuar na contramão da lógica do empreendedorismo humano. Porém, presta atenção, o empreendedorismo humano, ele vai servir de base, de referência para que a gente possa transcender esses conhecimentos no ponto cego do empreendedorismo humano para manifestar realidades sutis que vão contribuir para as nossas necessidades de alma, espiritual, energética e humana, para viver a vida prática aqui na Terra. Então é o seguinte, quando empreendemos nessa jornada espiritual para vivenciar esses propósitos espirituais, nós vamos passar todos por inúmeros desafios. Esses desafios têm vários propósitos: de lapidação do nosso ser, da decodificação da nossa alma nessas experiências de qual é o ponto cego neste desafio que o ser humano não consegue visualizar a verdade espiritual neste aspecto. E como eu posso transcender essas limitações de uma forma prática, objetiva, vivencial, nesses aspectos aqui. Então, os desafios, eles fazem parte desse refinamento, dessa construção, dessa empresa com propósitos espirituais elevados. O tempo inteiro, em todas as áreas da nossa vida, pessoal, profissional, afetiva, financeira, familiar, seremos testados em nossa fidelidade, valores, crenças, referências. Qual é a nossa prioridade? Porque o que empreendemos na vida reflete no que empreendemos nos negócios. Não existe uma separação. Então, se vocês forem fazer o Empretec, vai ver que o curso ele é totalmente comportamental, ou seja, os nossos comportamentos diários estão impactando os nossos negócios. É um curso realizado pelo Sebrae, desenvolvido pela ONU, depois de uma pesquisa de 10 anos dos grandes empreendedores de sucesso no mundo. Então, o que é a empresa alinhada com propósitos espirituais elevados, ou seja, projetada pelo plano espiritual? São empresas que surgem da sua jornada pessoal, em busca de encontrar sua verdade existencial e servir a um plano maior. Neste processo, a gente passa por esse processo de desconstrução do eu inconsciente para a construção do eu consciente, da nossa alma consciente liderando a nossa vida e nossas escolhas. Durante todo o processo, como funciona? Somos guiados a materializar essas experiências internas de alguma forma, seja na arte, na escrita, num projeto de serviços. As manifestações são diversas, a depender da sua necessidade e do que é o seu chamado espiritual para lapidar o seu dom de alma. Então, a cada estágio de consciência, um desafio, até que alcance um estágio de que você passou em todos os testes de fidelidade, de caráter, de valores, de propósito, de compromisso. E aí, o plano espiritual vai trazendo essas conexões e referências de energias complementares. Por exemplo, o marketing de uma empresa com propósito espiritual elevado não é a divulgação nas redes sociais o tempo inteiro. Não, isso serve para um ancoramento, onde a materialização na intenção quântica, o que vale é a intenção na ação e não exatamente a ação em si. Então, dentro do empreendedorismo humano, você tem que divulgar muito, você tem que fazer várias estratégias, você usa gatilhos mentais. No espiritual, não. O que importa é o seu campo energético vibracional para entrar em ressonância com o consciente coletivo,
para atrair as almas, os seres que fazem parte do seu clã espiritual, no qual você veio codificada para servir as necessidades dessas almas nessa existência terrena. Então, aqui, esta empresa, ela foi projetada e é projetada para trabalhar com almas despertas e conscientes, que dentro dessa jornada evolutiva, a consciência humana já tem as experiências vivenciais, conscientes de que a alma é um ser vivo que tem necessidades próprias de motivação, realização e nutrição energética. Então, tudo que a empresa Comunicação Integrada do Ser desenvolve tem esse propósito. Por isso, várias linguagens, vários recursos, várias formas de apresentação, mas o objetivo é o mesmo: impactar almas para testemunharmos o transformar de vidas. Então, o como funciona é na sua jornada evolutiva, você vai sendo lapidado e durante esse processo você vai sendo guiado através de revelações internas como desenvolver o seu negócio com propósitos espirituais elevados. Não necessariamente você vai abrir uma empresa, mas você pode trabalhar numa empresa com propósitos espirituais elevados. Ou você pode ser um fornecedor, seja de serviço ou de produtos. Ou você pode ser um sócio de uma empresa com propósitos espirituais elevados. As formas de manifestação ou de manifestações deste empreendedorismo integrado humano espiritual vai depender do que a espiritualidade te projetou para desenvolver com o melhor da plenitude do teu ser, com o dom da tua alma integrado às tuas habilidades humanas. E dentro das habilidades humanas não quer dizer que você já nasceu com elas, mas que no desenvolver da sua jornada evolutiva, a própria espiritualidade vai te guiar a lapidar algumas estratégias, algumas habilidades humanas para servir como instrumento para as necessidades da alma como uma forma de comunicação, expressão, conexão e servir. E para que serve tudo isso? O nosso propósito existencial aqui na Terra é viver o céu na Terra, ou a nova Terra, que é o quê? Corpo e alma conscientes e integrados. Então, toda a estratégia do plano espiritual, nesse alinhamento universal, é para esse objetivo. Agora, vão ter estágios evolutivos de níveis de consciências, de profundidade, realização e complementariedade totalmente diferentes. Olhe para o seu corpo. Quantos órgãos, quantas células, quantos nervos, quantas estruturas, quanta complexidade existe no nosso corpo para que a gente possa vivenciar a existência terrena. Estar vivo, respirando e falando e se comunicando. Então, assim é essa estratégia do plano espiritual. A gente não tem que pensar em nada para fazer. A única coisa que precisamos é querer ouvir, obedecer de forma incondicional e limitada todas as guianças do plano espiritual, dentro do seu processo evolutivo, entendendo que você é a empresa. A partir da sua jornada empreendedora pessoal, humano e espiritual, isso se funde e reflete nos seus produtos e serviços, porque é a sua autoridade energética que será compartilhada nesses serviços e produtos. E, através daí, você está contribuindo com a mensagem sagrada que você traz do plano espiritual para contribuir nessa jornada evolutiva aqui na Terra, da nossa existência espiritual, da nossa alma consciente desperta em nossa humanidade. Quero te pedir que, se você se conectou e quer mais detalhes ou tem alguma pergunta, deixa aqui no vídeo que a gente aprofunda mais esse tema, tá bom? Próximo vídeo, trarei outras informações complementares. Beijos, tchau, fui! Até a próxima conexão.